Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Pessoal, tivemos aí um telefonema de Vladimir Putin para Macron. Putin disse as suas intenções. Ele mostrou a Macron que ele não tem medo de revelar o que ele pretende fazer. E é algo grave. Tanto que Emmanuel Macron espalhou na imprensa, disse que as suas impressões é de que o pior ainda está por vir. Tendo em vista isso, nós começamos a analisar aqui no canal algumas coisas, algumas vertentes, informações para que você fique situado em que tempo estamos, o que está ocorrendo no mundo, tá? Então eu peço a você um pouquinho de paciência, porque provavelmente o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que eu vinha fazendo. Além disso, eu queria pedir a você que não está inscrito ainda, se inscreva aí no canal, deixa um like, deixa um comentário para aumentar o engajamento do canal, é muito importante. Tendo em vista o falecimento e internação do meu pai, né? Ele ficou internado, faleceu, e eu fiquei sem gravar, estava resolvendo problemas, não tinha cabeça nem ânimo para fazer isso, tá? Estava bem engajado nessa questão, então não dava para fazer vídeos. Vocês perceberam que eu fiquei aí um bom tempo sem gravar. Então eu preciso da ajuda de vocês para aumentar o engajamento do canal. Por quê? Precisamos atingir o maior número de pessoas, tá? As pessoas têm que conhecer, têm que saber, têm que ter informação, tá certo? E vocês podem me ajudar deixando comentários. Deixe um comentário com a cidade de onde você está me assistindo. Isso me ajuda bastante a ter uma visão macro, tá? Do alcance do canal. Então eu peço essa ajuda a vocês, tá certo? Pessoal, eu vou pôr na tela a notícia aqui. Ela tá no Pleno News, tá? Além disso, você vai encontrar em outras mídias. Deixa eu só pôr aqui na tela. Aqui, aí. Putin diz a Macron que Rússia alcançará seus objetivos. Nesta quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin disse ao presidente francês Emmanuel Macron que os objetivos da Rússia na Ucrânia serão alcançados. A informação foi divulgada pelo governo da Rússia, segundo o portal G1. De acordo com o Kremlin, a invasão tem como meta a desmilitarização da Ucrânia. Os russos também querem, para os ucranianos, a adoção de um status neutro em relação à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, tá certo? Putin já deixou claro que quaisquer tentativas de atrasar negociações resultariam em mais exigências, tá? Putin também está fazendo uma exigência que será difícil de ser atendida. Ele quer que os Estados Unidos retire, certo? Cerca de 100 armas nucleares que os Estados Unidos têm instalados na Europa. Eles querem a retirada dessas ogivas de lá. Eu acho que será meio que impossível. Por isso que o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o pior ainda está por vir. Ele teve essa impressão durante a conversa com o Vladimir Putin, tá? Você pode encontrar outras reportagens mais detalhadas. O que eu acho de tudo isso? Pessoal, o que acontece? Nós estamos vivendo em um tempo que você tem que estar muito bem situado para entender o que está acontecendo, tá certo? Nós temos profecias que falam disso. E eu creio que nós estamos vivenciando elas. E não sou só eu. Diversos pastores, diversos rabinos têm dito a mesma coisa. Têm dito, olha, estamos vivendo o tempo do fim. Olha, estamos na guerra de Gog e Magog. Não sou só eu, tá? Tem um vídeo muito interessante no canal Cultura Israel, tá certo? E você pode acessar lá, que mostra o que os rabinos estão pensando. Todos eles dizendo a mesma coisa. Estamos vivenciando a guerra de Gog e Magog. Estamos vivenciando o tempo da redenção, o início das dores, seja lá como você quiser entender e chamar, tá certo? É fato, e isso fica muito claro quando você começa a analisar as coisas, mas muitas pessoas não entendem. Ah, mas o que é Gog e Magog? Gog seria uma pessoa, um líder de Magog. Quem é Magog? Magog vem dos magogitas, tá? Magog era filho de Jafé. Ele deu origem aos povos que habitam ali a região da Rússia. Rússia, Ucrânia, Belarus, aquela região ali. Eu vou mostrar para vocês. Vou colocar algumas fontes na tela, tá? Peço só um pouquinho de paciência, porque pode ficar um pouquinho longo.
Vamos lá. Primeiro de tudo, Gog e Magog. A Bíblia nos fala o quê? Que é do norte. Virá do norte essa guerra, certo? Você estando aqui, ó, em Jerusalém, tá certo? Aqui, ó. Jerusalém, em Israel. Uma linha reta vai passar por onde? Turquia, Ucrânia, Rússia. Bem próximo de Moscou, a capital russa, certo? E você vai ver mais coisas aqui bem interessantes. Entenda, o norte, traçando uma linha reta ao norte de Jerusalém, você vai passar por Moscou até chegar no Polo Norte, tá certo? Então tá aqui. Já fica essa primeira dica para você entender aí, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Informação do Consulado Geral da Rússia. Fala que Gog vai dominar, é um líder que domina vários povos, tá? Então vejam só. A população do país é por volta, isso eu tô falando da Rússia, tá certo? A população do país é por volta de 146,8 milhões de pessoas. Cerca de 80% da população são russos. Além dos russos, na Rússia moram mais de 100 povos e grupos étnicos. Os mais numerosos são ucranianos e tártaros, bem como armênios, azerbaijanos, cazaques, judeus, deixa eu só pôr aqui pro lado para que vocês vejam tudo. Judeus, aqui tá alemãos, mas é alemães, tá? A língua oficial em todo o território da Federação da Rússia é o russo, ainda que todos os povos do país falem também as suas línguas de origem, tá certo? Então você vai ter aqui, ó, tá no consulmid.ru, tá? Que é aqui que você vai ver, é o Consulado Geral da Rússia no Rio de Janeiro, site oficial, tá certo? Do país aí. Vamos lá, temos mais aqui. Gog e Magog, tá certo? Wikipedia. É um personagem bíblico do Antigo Testamento. Segundo o Pentateuco, Magog seria o segundo filho de Jafé. Você vai encontrar em Gênesis 10, 2, tá certo? Já o livro do profeta Ezequiel apresenta Magog como um reino na região do Mar Negro. Vejam só, a região do Mar Negro. Para vocês que não estão vendo, eu vou tentar, não vai dar. Aqui, ó. Essa aqui é a região da Crimeia, tá? Do Mar Negro sob o governo de Gog, que em determinado momento se levantaria para atacar o povo judeu. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Magog é o ancestral dos Magogitas, chamados pelos gregos de citas, tá? Aí você vai pesquisar quem são os citas. Tá bem aqui, ó. Povo da antiguidade clássica, formado por nômades equestres que tinham o pastoreio como principal atividade. Os citas estabeleceram-se na região da estepe Pôntico-Cáspia, que naquele tempo era conhecida como Sítia. Este território acabou sendo dominado pelos sármatas, povos iranianos com quem os citas apresentavam um parentesco muito próximo. Um nome importante para a perpetuação da história dos citas foi Heródoto, geógrafo e historiador grego que registrou seus costumes e atividades na obra Histórias. Outra fonte são os materiais arqueológicos encontrados e as obras feitas em ouro na região sul da Rússia, vejam só, na região sul da Rússia e em território ucraniano, tá certo? Contudo, o nome cita tem uma utilização muito variada. Pode referir-se a vários povos parecidos com os citas que habitavam aquela região, tá certo? Vejam só o que nós encontramos aqui no Gospel, no Guia-me, tá? Não é Gospel Prime, Guia-me. Por que alguns acreditam que a Rússia é Magog? No mapa, se olhar para o lado norte, estará a Rússia e os antigos territórios soviéticos. Portanto, não é surpreendente ver tantos especialistas bíblicos apontarem para essa região, de acordo com o artigo do FateWire. Outra nota mencionada no artigo é a Pérsia, uma nação listada como estando em aliança com Magog, ou seja, o Irã moderno. O pastor
Roger Barrier, tá certo? Que se aposentou como pastor sênior da igreja Casas, em Tucson, no Arizona, disse algo essencial: Deus escolheu não nos dar todos os detalhes sobre o fim dos tempos. Por esse motivo, nem sempre há respostas definitivas sobre o que está acontecendo. Por exemplo, quanto à questão da invasão russa à Ucrânia. Mas ele enfatiza também que é incrivelmente frutífero explorar as escrituras e ter uma compreensão de que os textos bíblicos estão apontando, tá certo? Quando falamos de Gog e Magog, estamos falando de um líder na terra da Rússia. Porém, se daqui a 500 anos, se Cristo demorar, essa terra poderá ter outro nome, pois estará em outro tempo, observou o pastor e fundador da Crosswalk. Magog significa o príncipe de Rosh. Rosh é a antiga palavra para a terra da Rússia. Deus informa que Magog virá do extremo norte, o que fica ao norte de Jerusalém, Moscou, tá certo? É como eu mostrei para vocês ali. E Mesec é o antigo nome da capital da Rússia Ocidental. Tubal é identificada como uma cidade da Sibéria. O pastor ainda especifica que Gog, ou Rússia, é o rei do norte e que o rei do sul é uma coalizão árabe-africana. Tá certo? Sobre os nomes das nações, tá aqui, ó, Pérsia, atual Irã, Cush, atual Etiópia, Put e Líbia, localizados ao norte da África. Gomer, povo que se estabeleceu na Alemanha. Bet Togarma, atual Ásia Menor e Turquia, tá certo? Então vocês vejam que tudo aponta para isso, tá certo? Tudo está apontando para o mesmo lugar. Fica difícil você dizer assim, olha, é impossível, não vai acontecer, tá ficando muito claro. Não sou só eu, há um rabino que você vai encontrar ele falando isso lá no vídeo do canal que eu falei para vocês, o Cultura Israel. Ele diz claramente, mostra claramente, se você tem planos nesse mundo, comece a se santificar, tá? Por quê? Ele está dizendo claramente, estamos vivendo Gog e Magog. E são rabinos proeminentes de Israel que estão dizendo a mesma coisa. Estão dizendo, olha, havia uma profecia do século 17 que dizia isso, que a Rússia, quando a Rússia invadisse a Ucrânia. Então vocês vão ver no vídeo várias coisas citando a mesma direção. Estamos vivenciando Gog e Magog. O que diz? Diz que que Magog vai ajuntar as nações para atacar Israel. E quando ele fizer isso, que ele for atacar Israel, que o próprio Criador colocará os pés no Monte das Oliveiras e ele pelejará contra esse povo. Então, é algo que a gente precisa estudar bastante, tá certo? Eu trouxe aqui o básico, para que você entenda e se situe. Eu vou tentar fazer algo mais aprofundado para os próximos vídeos. Eu peço até desculpa que está saindo só um vídeo por dia, minha intenção é pelo menos 3, tá? Mas é que eu tô em bastante correria nessa questão da burocracia, tá certo? Por causa da morte do meu pai. Muita coisa para mim fazer, tem que correr atrás aí com a minha mãe, tá certo? Então eu peço desculpa a vocês. Em breve estaremos fazendo 3 vídeos diários. Além disso, eu vou estar fazendo vídeos para o canal O Vigilante, que era do meu pai. Vamos manter esses canais que eram do meu pai. O Pai do Questione-se, Luz da Escritura e O Vigilante, tá certo? Não tá inscrito ainda lá? Se inscreva, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe e espero que vocês tenham compreendido. Se não ficou claro, quiser deixar perguntas nos comentários, por favor, deixem as perguntas, sendo do meu conhecimento, terei o maior prazer em respondê-las, tá bem? Até a próxima!